Na aula passada estudamos como a Revolução Industrial se insere no contexto das revoluções burguesas. Essa Revolução Industrial inserida no contexto das revoluções burguesas do mundo ocidental. Com certeza, por quê? Porque no século XVIII e XIX a gente tem aí a ascensão do capitalismo industrial e liberal. E só nesse momento foi possível, então, o desenvolvimento e o aumento da produtividade industrial. E também a questão social na época da Revolução Industrial, como o movimento operário anarquista e comunista. E a exploração, principalmente industrial, que acontece nesse período do século XVIII e XIX, levou a quê? Levou os trabalhadores a se organizarem, lutarem pelos seus direitos. E aí que ocorrem as teorias revolucionárias, tanto anarquistas, comunistas e socialistas. Boa aula! E aí, tudo bem com vocês? Estudando, lendo um pouco sobre história? Não pode parar, não é? Bom, estão preparados aí para mais um módulo de história? Vamos agora iniciar então um novo módulo, dando continuidade ao nosso curso de história aqui, de história do Brasil. Vamos continuar ainda a história do Brasil, mas sempre tentando contextualizar, entender o que estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo da nossa história, não é verdade? E nesse módulo a gente basicamente vai trabalhar o século XIX no Brasil, mas principalmente o século XX. Quer dizer, vamos vir até a atualidade, desde aí da monarquia, Dom Pedro II, a proclamação da República, República Velha, era Vargas, era JK, chegando à ditadura militar e as questões mais atuais, tá bom? Então, estão preparadinhos aí para o estudo, mas isso merece também leituras, não é verdade? As indicações que a gente está fazendo aqui de leituras, a leitura da própria apostila, exercícios, é importante que você faça isso em casa, não é? A gente está aqui orientando, você precisa aprofundar isso no estudo, no seu estudo individual, na sua leitura. Tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje é o segundo reinado, política interna e externa. Tá certo? Segundo reinado que vai aí entre 1840 e 1889. Vamos dar uma olhada como é que foi a política interna, né? A organização política desse segundo reinado e também a política externa dele. Quais as medidas em relação a outros países, a relação do Brasil com a Inglaterra e a relação do Brasil com a América Latina, os seus vizinhos aqui. Tá certo? Mas antes disso, vamos à nossa questão inicial para refletir. Tá certo? Vamos pensar aí um pouco, antes de a gente começar a nossa aula, sobre a seguinte questão, tá? Qual seria a relação entre a antecipação da maioridade de Dom Pedro II e as revoltas brasileiras como a cabanagem, a balaiada, a farroupilha, entre outras que já estudamos?
Hein? Qual seria, então, a relação entre antecipação da maioridade de Dom Pedro II e a pacificação, aí, a repressão a essas revoltas, hein? Então pensem aí um pouco, discutam entre vocês, né? Lembram que a gente já trabalhou essa questão das revoltas separatistas na última aula, tá certo? Então pensem, logo a gente volta, tá certo? Então, discutiram aí, trocaram algumas ideias? É importante isso. É importante a gente saber o que você sabe antecipadamente, que com certeza você já estudou História do Brasil lá no primeiro grau, não é? Alguma coisa realmente fica, alguma coisa você lembra, tá certo? Mas a gente vai dar a resposta melhor disso no decorrer dessa aula, tá? Como de costume. No desenrolar da aula, a gente vai descobrindo essas respostas aí. Tá bom? Mas antes disso, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo no mundo, né? Na mesma época aqui, na segunda metade do século XIX. Vamos dar uma olhada agora na conjuntura internacional. O que estava acontecendo no mesmo tempo nessa segunda metade do século XIX, principalmente no mundo ocidental, na Europa? Bom, a gente tem aí o fim das revoluções liberais e populares de 1848, na Europa Ocidental. O que foram essas revoluções? Foram revoluções populares e liberais. Tá? A burguesia liberal, visando derrubar a restauração monárquica, tá bom? Teve muito apoio da população, muito apoio popular. Então teve várias revoluções aí entre 1840 e 1848, na França, na Polônia, na Alemanha, tá? Revoluções com grande participação popular e que começa aí já o movimento operário, o movimento dos trabalhadores a se organizar com o movimento anarquista, socialista e comunistas, ideias, pensamentos, teorias que começam a orientar a população, principalmente os trabalhadores, tá certo? Mas em 1848 começa o fim dessas revoluções. Essas revoluções começam a amenizar, a burguesia começa a ganhar, a estar na frente. Por isso, a gente tem nesse momento a consolidação da ordem burguesa no mundo ocidental. Após 1848, a burguesia industrial, liberal, ganha esse processo e começa a consolidar essa nova ordem burguesa e capitalista, tá certo? Então, o mundo ocidental agora industrializado, a burguesia passa a ser, então, a classe dominante, a camada que está no poder, afastando, a partir daí, um pouco a participação popular, a participação dos trabalhadores, que começou nesse momento, desde lá da Revolução Francesa, mas que começa agora a serem afastados do poder, tá? Nessa mesma época também, na segunda metade do século XIX, ocorreu também a unificação da Itália e da Alemanha entre 1860 e 1871. A Itália era constituída de várias pequenas repúblicas e a Alemanha também. Não eram países, não eram nações. Itália e Alemanha só se tornaram países, nações, na verdade, como a gente conhece hoje, só após 1860, depois de muita luta, depois de muita guerra interna, guerra civil, para poder unificar tanto Itália quanto Alemanha. Lembram aí que a Itália e a Alemanha, como se unificam muito tarde, se tornam países muito tardiamente, eles vão lutar, eles vão entrar, na verdade, na disputa por colônias, por territórios, porque a gente está falando também na segunda metade do século XIX do imperialismo, lembram? A gente já trabalhou essa questão da expansão das relações capitalistas de produção a nível mundial. Inglaterra, né, a burguesia no poder, a burguesia industrial, o capitalismo europeu, começa então a se expandir para a África, para a Ásia, e aí entra tardiamente nesse processo, tá,
tanto a Alemanha quanto a Itália. Lembrem que elas vão estar lá na frente no século XX, na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, lado a lado, principalmente na Segunda Guerra. Lembram também esse ponto que já estudamos? Então a gente está vendo na segunda metade do século XIX uma grande expansão das relações capitalistas de produção a nível mundial. É o que chamamos de imperialismo. Tá certo? Então, essa mais ou menos foi a conjuntura internacional, o que estava acontecendo nesse momento. Tudo bem? Vejamos agora a política interna do Segundo Reinado. Voltemos então ao Brasil. O que estava acontecendo no Brasil na segunda metade do século XIX? Vamos tratar um pouco aqui da organização política, tá? Como é que estava estruturado politicamente o Brasil nesse momento? Ora, lembram que a gente viu na aula anterior o chamado golpe da maioridade? Lembram que o período regencial, que foi de 1831 até 1840, aconteceu por quê? Porque o Dom Pedro II, em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, tinha apenas 5 anos de idade, não é? Então, em 1840, ele, com 15 anos de idade, assumiu como imperador. Então, o nosso imperador, lembram, com 15 anos de idade. Como isso aconteceu? Devido ao chamado golpe da maioridade. Os conservadores estavam no poder no período regencial, perto de 1838 e 40. Os liberais, então, articulam o quê? A antecipação da maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro só poderia assumir com 20, 21 anos. Então fizeram um arranjo, uma mudança na Constituição, uma emenda na Constituição, os liberais, antecipando assim a posse do Pedrinho II, com 15 anos em 1840. Tá certo? Então, lembrem aí que a gente está falando, então, de uma monarquia constitucional. Dom Pedro II assume como rei, como imperador, no contexto de uma monarquia constitucional definida lá na Constituição de 1824. Lembram aí? Constituição de 24, que já definia essa monarquia constitucional, mas com poderes. Né? O imperador tinha tanto o poder moderador quanto o poder executivo em suas mãos. Tinha bastante poder constitucional, parlamentar, seria a mesma coisa aí, uma monarquia. Ora, a Constituição de 24 estabeleceu o quê? Ela estabeleceu o voto censitário, lembram? Só votava conforme a renda. Isso até 1889. Só podia votar no Brasil quem tivesse boa renda. E só podia ser candidato quem tivesse mais renda ainda. Quer dizer, as elites, então, monopolizaram o poder, afastando a participação popular. Né? Então, lembram dessa jogada, né? A elite brasileira, as oligarquias, afastaram o povo do poder, principalmente com o voto censitário, que durou até 1889, até o fim da monarquia. Uma coisa também importante que aconteceu, né, a partir de 1824, o que acontecia no Segundo Reinado, foi o Senado vitalício. Os senadores não eram eleitos, eram indicados pelo imperador e ficavam até a sua morte, quando só eram substituídos por outros indicados pelo próprio imperador. Veja que coisa, Senado vitalício durou também até 1889, com o fim da monarquia e a instituição da república, que a gente vai ver mais à frente. E os partidos? Bom, os partidos que se revezavam no poder aí eram o Partido Liberal e o Partido Conservador, que na época já se falava que eram farinha do mesmo saco. Por quê? Porque tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador representavam as elites brasileiras, sejam as elites agrárias, sejam as elites urbanas, mas basicamente representavam as elites brasileiras. Num processo muito parecido com o que acontece hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem lá o Partido Republicano e o Partido Democrata, não é verdade?
E esses partidos, na verdade, também representam a elite norte-americana, só se revezam no poder sem muita diferença de atuação. Tá? A diferença são mais divergências políticas do que diferenças sociais. Quer dizer, um grupo está no poder, né? O outro grupo passa a ser oposição porque também quer estar no poder, mas não que ele tenha vínculos com a população. Né? Nesse momento, pouca gente votava no Brasil, talvez não chegasse a 5% o número de eleitores no Brasil, tá? Durante a segunda metade do 19, 5%. Vamos dar uma olhada aqui no nosso cartaz sobre esse funcionamento da monarquia constitucional e parlamentar. Vejamos aqui. Vejamos aqui, então, o organograma da monarquia constitucional brasileira. Vejam aqui, então, poder moderador nas mãos do rei, mas também o poder executivo. E o rei aqui indicando o Conselho de Estado, indicava o Conselho de Estado e também o presidente do Ministério. Uma monarquia mais ou menos parlamentar. Veja, então, o poder legislativo, composto pelo Senado vitalício, e a Câmara dos Deputados, onde participavam o Partido Liberal e Conservador, tá? Aqui ao lado o Poder Judiciário, então. E abaixo do Poder Executivo e Presidente do Ministério, o Gabinete Ministerial. Então essa era a disposição, a organização política do Segundo Império, Segundo Reinado, da nossa monarquia constitucional, ok? Bem, como vimos então, a estrutura política do Segundo Reinado, este era então o seu funcionamento. Mas vejamos também o seguinte, as revoltas separatistas, lembram lá que a gente já estudou, como cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, que aconteceram entre o período regencial, mas também no começo do Segundo Reinado, essas revoltas básicas, populares, bastante populares que a gente viu, e separatistas até, como farroupilha e cabanagem e balaiada, queriam mesmo até defendendo posições republicanas e muito populares, com bastante participação de escravos, índios e o povo em geral. Bom, essas revoltas no início do Segundo Reinado, com a antecipação da maioridade, foram basicamente, totalmente pacificadas, entre aspas, né? Porque foram reprimidas violentamente pelo exército imperial, que ainda estava em formação. Tá? As guardas nacionais é que tinham a função de reprimir essas revoltas locais. Tudo bem? Então veja o seguinte, que o próprio golpe da maioridade, a antecipação da maioridade, a restauração da monarquia constitucional no Brasil, foi uma forma também do quê? De colocar panos frios, vamos dizer, sobre essas revoluções locais que estavam acontecendo e que estavam fazendo o Brasil pegar fogo. Então, como já dissemos, mantivemos a nossa unidade territorial brasileira, esse tamanho de Brasil, a ferro e fogo, não é? Reprimindo todos os movimentos e organizações que se colocavam contra o poder imperial, contra o poder político. Entenderam aí? Então, a antecipação foi, né, uma grande jogada política para desarmar, na verdade, esses movimentos populares que estavam incendiando o Brasil nesse momento. Tá bom? Bom, vejamos agora uma outra questão, que seria aí a política externa do Segundo Reinado. Vimos aí internamente, politicamente, como o Brasil estava organizado no Segundo Reinado. Vejamos agora, então, a política externa. Como é que o Brasil, então, se relacionava com os outros países, tanto os seus vizinhos como a Inglaterra? Teve grandes problemas aí nessas relações. Havia uma política expansionista do Império Brasileiro. O Império Brasileiro tinha claramente uma política expansionista, mesmo de expandir a influência do Brasil, que já era grande, sobre os demais países da América Latina, principalmente os seus vizinhos aí, como Uruguai, Paraguai, Argentina, não é? Então, o Brasil também tinha uma pitada imperialista no século XIX.
Uma pitada talvez seja suave, porque nós vamos ver aqui grandes intervenções da política brasileira. Por exemplo, a intervenção militar no Uruguai e na Argentina. Tá? Houve intervenção militar do Brasil, tanto no Uruguai quanto na Argentina, entre 1851 e 1864. O Brasil intervia, é isso que a gente vai dar uma olhada. E também, o que é muito importante, que aconteceu nesse período, a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. 6 anos, tá? A Guerra do Paraguai. Então, veja, o Brasil também interferindo aí nos seus vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá? Interferindo para garantir vantagens, tá? Para garantir vantagens econômicas, comerciais, políticas mesmo, tá bom? Então, a gente vai dar uma olhada logo em seguida, logo após o nosso intervalo, nós vamos trabalhar a questão da Guerra do Paraguai e intervenção militar do Uruguai e na Argentina. Então, voltemos aí à nossa aula sobre o Segundo Reinado e a sua política externa, não é? Vejamos aí então como é que se deu a intervenção militar no Uruguai e na Argentina entre 1851 e 1864. Intervenção brasileira. Veja que o Brasil tinha interesses aí tanto no Uruguai quanto na Argentina. Por quê? No Uruguai, quem governava o Uruguai entre esse período era Uribe, o presidente Uribe. E na Argentina, Rosas. Tá? Rosas era o presidente da Argentina entre esse período de 51 até 1864. A questão é que o Uruguai, né, era basicamente governado por 2 partidos, o Partido Branco e o Partido Colorado. Tá? Como aqui no Brasil tinha o Partido Liberal e Conservador, lá tinha o Branco e o Colorado. O Partido dos Blancos eram aliados de Rosas da Argentina. Tá? Os blancos, então, no Uruguai, eram aliados dos argentinos, de Rosas. E os colorados, o Partido Colorado, era aliado do Império Brasileiro. Então, veja a disputa, né? Quer dizer, o Uruguai estava sendo disputado tanto pela Argentina quanto pelo Brasil. Né? Quando os blancos estavam no poder, os colorados vinham buscar apoio do Império Brasileiro para derrubar os blancos. Quando os colorados estavam no poder, ao contrário, os blancos buscavam apoio da Argentina para derrubar os colorados. Veja que o Uruguai sempre foi um estado, um país entre Brasil e Argentina. Lembram-se que já desde o Dom João VI, o Uruguai só se tornou independente do Brasil em 1828. Hein? Então veja que o interesse básico ali está em relação ao Canal do Prata, tá? A entrada ali do Canal do Prata, do Rio Uruguai, que vai em direção ao Paraná, e aí vai, quer dizer, a questão do escoamento de produção. E a Argentina tinha um grande interesse também expansionista. A Argentina, ela queria restaurar, na verdade, o vice-reinado do Prata. Antes da Argentina se tornar independente, existia um vice-reinado que congregava quem? Argentina, Uruguai e Paraguai. Era um vice-reinado só. Após a independência, essas repúblicas se fragmentaram, né, em 3 países. O vice-reinado do Prata se transformou em 3 países. A grande política externa da Argentina era restaurar o vice-reinado do Prata. É claro, com ela à frente, né, englobando aí o Uruguai e também o Paraguai. Tá certo? Vejamos então no nosso mapa essa disposição melhor. Olhem aqui, ó, né? Temos aqui então, né, o Cone Sul, não é? Então, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, a Argentina tinha interesses aqui no Uruguai, mas o Brasil também interessado no Uruguai. Né? Essa região aqui do Canal do Prata, região onde o Paraguai
precisava muito, né, para escoar sua produção, também precisava do Canal do Prata. E a Argentina tentando aqui, então, reconstituir o vice-reinado do Prata, né, Argentina, Uruguai e Paraguai, com o domínio dela, da Argentina. Foi nesse ponto que, em 1864, Aguirre, do Partido dos Blancos, foi eleito, na verdade, para presidente no Uruguai. E como Aguirre era dos blancos, tinha apoio, então, da Argentina. O que faz o Brasil em 1864? Fez, então, uma guerra contra o Aguirre. Veja só, hein? Mandou forças militares aqui para derrubar os blancos do poder e colocar seus simpatizantes, os colorados. Não é uma política um pouco parecida aí o que a gente conhece com os Estados Unidos atualmente, não é? Os governos que não estão do lado dele, ele vai lá e derruba para colocar governos aliados que atendam seus interesses políticos, econômicos, comerciais, não é verdade? Então essa história a gente já conhece bem e vem de muito tempo. Veja que o nosso Brasil também fazia essas intervenções aqui no Uruguai, principalmente. Tá bom? Ora, mas e daí o que acontece? O Aguirre vai ser, então, combatido pelo Império Brasileiro, tá? Porque ele tinha alianças com a Argentina. Até que o Brasil vai conseguir derrubar Aguirre do poder e colocar novamente os colorados. Aí, quem não gosta da ideia? Ora, quem não gostou da ideia foi principalmente o Paraguai. Porque o Paraguai tinha alianças com o Uruguai, porque a gente já falou, o Canal do Prata era muito importante para o escoamento da produção paraguaia. E o Paraguai não gostou nada disso. Olha só, vejam aqui, né, o Paraguai, onde está situado aqui, bastante próximo ao Uruguai, não é? Então, veja o seguinte, o Paraguai, nesse momento, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí o que a gente vai trabalhar agora, que foi a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. 6 anos de uma guerra cruel, violenta, que envolveu aí tanto Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai e, por baixo dos panos, a Inglaterra. Vejamos como isso aconteceu, como que o Paraguai, uma nação que estava sendo construída num projeto de independência política e econômica, teve que enfrentar, então, uma guerra extremamente violenta. Vejamos quais foram as causas. Uma das primeiras causas conjunturais da guerra foram os interesses políticos e econômicos ingleses sobre a América Latina. Bem, os ingleses tinham muito interesse nessa região, interesses comerciais, interesses industriais, em relação ao mercado consumidor, à produção do café brasileiro e à pecuária argentina e uruguaia, couro, gado, né? Então, havia interesses nítidos da Inglaterra aqui. Outras causas, vejamos, a interferência política e militar do Brasil no Uruguai, que já vimos, o Brasil intervindo no Uruguai, derrubando Aguirre, colocando os colorados no poder. A política interna e externa dos governantes do Paraguai. A política interna e externa desses governantes era uma política interna externa, principalmente, de independência, e interna de desenvolvimento independente, estímulo à produção agrícola e industrial. Então, o Paraguai estimulava a sua produção agrícola e industrial, tá bom? E também a sua produção agrícola estava voltada à população. Então, produzindo para a população, voltando a sua política econômica, a sua política agrícola para a população. Fala-se até que, nesse momento, o Paraguai também propunha a divisão de latifúndios, tá? A reforma agrária já se pensava no Paraguai, já estava acontecendo, tá bom? O Paraguai também queria o fim das restrições econômicas inglesas, argentinas, uruguaias e brasileiras em relação ao Canal do Prata, tá certo? Ele queria, então, fim dessas restrições. Ele queria mais liberdade para escoar sua produção pelo Canal do Prata, mas tanto o Uruguai, aliado ao Brasil, cobravam taxas altas, quanto a Argentina também, e ele acaba, então, buscando também uma política o quê?
expansionista, tentar derrubar essas barreiras, tá bom? Então o Paraguai também pretende derrubar essas barreiras. Agora, a causa imediata da guerra foi a derrubada, tá, de Aguirre, presidente do Uruguai, com a interferência brasileira, como já vimos aí. Essa foi uma causa imediata que o Paraguai não gostou, porque tinha alianças com o Uruguai. Outra foi quando o Solano Lopes prende, então, o governador de Mato Grosso em 1864. Solano Lopes prende o governador de Mato Grosso, tá? E não libera, e aí começa o quê? O Paraguai invade o Mato Grosso e ocupa várias cidades brasileiras, tá? Então ele vai começando essa invasão e se expandindo por outras localidades. Mas também o Paraguai manda tropas, envia tropas para as províncias argentinas em 1865. Então, mandando tropas também para a Argentina e para o Brasil. O Paraguai tinha um exército organizado. Se organiza, então, nesse momento, a Tríplice Aliança, né? Que congrega, então, Brasil, Argentina e Uruguai, todos aliados contra o Paraguai. Tá? E essa Tríplice Aliança financiada pela Inglaterra. Altos empréstimos ao Brasil, à Argentina e também ao Uruguai, para que possam combater o revoltoso, perigoso Paraguai. Nesse momento, o Brasil entra na guerra com 144 mil soldados e escravos. E os escravos, se voltassem vivos, ganhariam a liberdade. Veja a jogada então, tá? Não só escravos, como também pessoas que estavam encarceradas com problemas, tá? Com a polícia. A Argentina, por exemplo, entra nessa guerra com 25 mil soldados. Veja aí. O Uruguai com 3 mil soldados. Mas vejam o Paraguai. Tinha um exército já de 80 mil soldados, tá? Porque o serviço militar no Paraguai era obrigatório. E no Brasil, esse serviço militar só passou a ser obrigatório depois da Guerra do Paraguai. O exército brasileiro não estava estruturado e preparado. Por isso que essa guerra foi longa e foi difícil a derrota do Paraguai de Solano Lopes, né? Porque a derrota militar do Paraguai aconteceu somente em 1870, tá? Depois de muitas batalhas, muitos problemas de doenças, de tifo, de febre, né? Que aconteciam principalmente entre os soldados brasileiros. Inclusive o nome de Voluntários da Pátria, que vocês devem conhecer, várias ruas chamadas Voluntários da Pátria, vem dessa época. Eram pessoas que se alistavam voluntariamente na guerra, né? Brasileiros, se alistavam para lutar contra o Paraguai. O problema é que a guerra foi se estendendo tanto, né, que muitos começaram a fugir, né, desse alistamento obrigatório. Então se escondiam nas cidades, homens se vestiam de mulheres para poder se esconder do alistamento obrigatório. Tá certo? Vejamos aqui no nosso mapa o que o Paraguai perdeu com essa guerra. Vejam bem aqui, ó, tá? Olha, aqui o Paraguai, tá certo? Olha, território anexado pelo Brasil. Perde aqui um grande território na fronteira aí com o Mato Grosso, tá? Então perdeu esse território de Bela Vista. Aqui também, ó, vejam só, nessas duas regiões aqui, o Paraguai perde territórios anexados pela Argentina, aqui nessa região, e também aqui, ó. A Argentina, então, ampliou o seu território, né, nas regiões do Paraguai, e também o Brasil anexou também territórios no Paraguai. Isso quer dizer que o Paraguai reduziu o seu tamanho territorial, perdeu terras mesmo para os países vitoriosos. Mas o que mais? O Paraguai também teve mais de 500 mil mortos, tá? 500 mil mortos paraguaios nessa guerra. Foi, né, o país que mais perdeu soldados. Vejam, o Brasil perdeu mais de 33 mil soldados nessa guerra. O Paraguai também assumiu uma enorme dívida da guerra. Ele teve que pagar as maiores dívidas desta guerra violenta. O Brasil, por outro lado, aumentou suas dívidas com a Inglaterra, tá? Aumentou ainda mais seu endividamento com a Inglaterra, que vinha aí
desde a independência e vai aumentando no segundo reinado, no segundo império. O Paraguai também perdeu territórios, como vimos, para o Brasil e Argentina. E a guerra acelerou as divergências entre o Império Brasileiro e o Exército, o nosso Exército. Por quê? Porque o nosso Exército começa a cobrar, então, mais investimentos, tá? Um Exército mais bem preparado, né? Verbas para o Exército Brasileiro, que ele viu que, frente ao Exército Paraguaio, foi um desastre, se não fosse o apoio também da Argentina, do Uruguai, financiados todos pela Inglaterra. Tá bom? Aí terminou, então, uma fase da nossa história, uma fase bastante violenta, com a destruição de uma nação que foi o Paraguai, que tinha aí, então, um projeto independente, mas que sofreu, né, um retrocesso com essa guerra violenta que se sente até hoje. O Paraguai tem uma estrutura econômica e social muito pobre, politicamente, com muitos problemas. Não é verdade? Vamos à nossa questão inicial para refletir. Qual a relação entre a antecipação da maioridade de Dom Pedro II e as revoltas brasileiras, como a cabanagem, a balaiada, a farroupilha, entre outras? Ora, já respondemos no decorrer dessa aula que foi uma grande jogada dos liberais para acabar com o movimento separatista, popular e radical, e até republicano no Brasil, não é? A grande jogada foi antecipar a maioridade, voltando e restaurando a monarquia e centralizando o poder, tá? Que vai levar, como a gente viu, a uma grande política externa agressiva também do segundo reinado. Tá certo? Então, vejamos agora as nossas dicas de estudo. Uma das nossas primeiras dicas de estudo é um livro História Geral da Civilização Brasileira, de Sérgio Buarque de Holanda, da editora Bertrand, São Paulo. É um livro bastante antigo, que ele organiza vários autores aí. Vale a pena conhecer, em boas bibliotecas, com certeza você encontra. Um outro livro muito interessante é Teatro de Sombras, de José Murilo de Carvalho, tá? Historiador, cientista político, carioca, da editora Vértice. Trabalha bem essa questão da política imperial, tá certo? Outro livro muito importante é Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, de Júlio José Chiavenato, da editora Brasiliense. É um livro muito interessante que vale a pena você conhecê-lo, tá certo? Então, era isso que tínhamos para hoje. Até, então, a próxima aula. O professor Sérgio nos falou hoje sobre o segundo reinado, política interna e externa. Vimos o que foi o golpe da maioridade. E veja que a antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi efetivamente um golpe dos liberais sobre os conservadores para que se resgatasse então a monarquia no Brasil e com a monarquia centralizada se colocasse um fim nos movimentos separatistas que estavam acontecendo aqui. Vimos também como foi a política externa do segundo reinado. A política externa do segundo reinado, do segundo império, entre 1840 e 1889, foi uma política externa agressiva em relação aos países da América Latina. E aí entra a questão da Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Uma guerra extremamente violenta que derrotou o Paraguai, financiados aí, Brasil, Argentina, Uruguai, financiados pela Inglaterra, tá certo? Derrotou-se então um projeto independente de desenvolvimento, que era o projeto do Paraguai. Até a próxima aula!